Pessoal, boa tarde. A gente só está resolvendo o problema de conexão aqui, a gente começa já, tá? Olá pessoal, boa tarde a todas, todos. Vamos continuar com o evento, né? Nessa parte da tarde, esse evento ele é promovido pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Antropologia, UFC e Unilab, e pelo Grupo de Pesquisa do CNPq, GEP, UFC, Grupo de Estudos e Pesquisas Étnicas. Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Queria também dar as boas-vindas de novo para o pessoal que está acompanhando o evento por meio das plataformas digitais, né, o canal oficial da Unilab, no YouTube. E agora a gente vai começar o segundo momento deste evento, que são duas mesas redondas. Eu vou aqui anunciar a primeira mesa redonda, que é conflitos socioambientais em torno da questão nuclear no Ceará. Essa mesa vai contar com a Cristina Quilombola, que é ativista. A Cristina é ativista do Movimento Quilombola do Ceará e coordenadora nacional da Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos, CONAC, e também liderança quilombola na Associação Remanescentes do Quilombo dos Caetanos em Capuã, que fica em Caucaia, aqui no estado do Ceará. A mesa também contará com a presença do Erivan Silva. O Erivan, ele é licenciado em Ciências Sociais e Ciências da Religião na UEVA, especialista em Educação Ambiental na URGA e em Políticas Públicas pela UFMG, além de mestre em Geografia Humana, também pela UEVA, e atua na Coordenação Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que integra a Articulação Antinuclear do Ceará. E, por fim, para mediar a mesa,
a gente vai contar com a presença ilustríssima da antropóloga Laís Almeida Rodrigues, que é integrante do GEP UFC. Laís, por favor. Oi, gente, boa tarde. Queria agradecer a presença de todos e todas. Vamos começar hoje com o Erivan. Ele tem 30 minutos, 25, 30 minutos de fala. Depois a Cristina vai fazer a apresentação dela e a gente abre para perguntas, debates, mais meia hora depois, tá bom? Boa tarde a todos e a todas. Vou ficar de pé, não sei se vai atrapalhar a gravação. Deve ter falar sentado é complicado. Só para a doutora lá que falou de manhã. Gente, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer esse convite para estar aqui com vocês, refletindo em torno desse tema, que é o tema desta mesa, né? É um prazer, inclusive, estar com a companheira Cristina aqui, que de longas datas na Via Campesina a gente vem traçando resistências e lutas em torno de muitas questões quilombolas, mineração e tudo mais, né, Cristina? Agradecer aqui o programa, né, que nos convidou para estar aqui hoje, para refletir um pouquinho sobre esse tema das questões socioambientais, a relação com o urânio aqui no Ceará. E também a companheira que eu já vi e conheço aqui, é um prazer revê-los e revê-las, tá bom? Então, deixa eu ver se eu acerto aqui, acho que tem que mirar para ali, né? Olha aí, já está devagar. Então, gente, antes de mais nada, eu queria dizer que a mineração, de forma geral, no Brasil, ela se comporta, ou ela foi gestada, assim como se constituiu o Estado no Brasil, contra e sem o povo. Isso é uma coisa lógica, só basta a gente olhar para as realidades e a gente ver de que a mineração ela nunca fez parte de um núcleo onde as pessoas dessem seus palpites, digamos assim, ou seja, todo o processo de mineração, desde o período colonial, ela nasce sem gente e infelizmente até hoje ela continua sem gente. Quando a companheira de manhã estava refletindo sobre isso, que a questão do urânio, ela é militarizada, não só o urânio, mas a mineração, ela nasceu militarizada. É claro que hoje nós podemos dizer que tem algumas minerações que você pode ao menos conhecer, mas isso não significa dizer que você faz parte das reflexões, decisões e etc. Nós do MAN, como o companheiro apresentou aqui, nós iniciamos esse debate ali em 2012, a partir de uma necessidade de a gente refletir os conflitos minerais no Brasil. Ou seja, tem muitas comunidades, aqui no Ceará, a gente acha que não tem. Uma outra coisa, a gente pode estudar, antropologicamente falando, a etnografia do urânio, lá nos territórios de Santa Quitéria, mas em todo o território cearense
Infelizmente, a gente tem processos minerais ativos, inclusive aqui em Redenção, inclusive em Sobral, inclusive no sul do Ceará e etc. Infelizmente, essas informações não circulam, porque eu chamo sempre de ditadura mineral da informação. Então, as informações sobre a mineração, elas sempre circulam somente nos gabinetes do Estado e das empresas mineradoras. E o povo, quando às vezes se dão conta da mineração, é porque ela chegou lá no território, é porque já tem gente que está, digamos assim, tendo o seu quintal totalmente destruído, porque a mineração chegou lá com uma bomba para poder estourar a rocha, para poder saquear esse minério que pode instalar. Então, inicialmente, eu só queria dizer isso porque esse tema é um tema muito amplo. Eu vou falar aqui sobre a questão do urânio, mas isso é uma coisinha, é muito grande, infelizmente, aqui no Ceará, é muito perigoso, inclusive, mas não é só o urânio que tem aqui no Ceará. E eu queria aproveitar essa oportunidade também para poder fazer uma reflexão rápida sobre isso. E eu trago essa frase do Milton Nascimento e do Nelson Ângelo, que diz: olha, o ouro da mina virou veneno, o sangue da terra virou brinquedo. Isso é uma música, um texto dos anos 70, ele olhando para aquelas crateras abertas no século XVIII de Minas Gerais, e já escreveu sobre isso. Olha, esperando você passar. Agora eu já sei que é eu mesmo. Então, eu pensei esses pontos aqui na minha fala. É claro que talvez meia hora eu não vou dizer nada, porque meia hora não dá para dizer muita coisa, mas eu vou arriscar dizer o que der para dizer. Eu pensei em, primeiro, discutir sobre a mineração enquanto discurso perverso, e eu vou trazer algumas coisas rapidamente sobre isso. Depois, o modelo de mineração predominante no Ceará, aí também isso rapidamente, eu pensei que 5 minutos, acho que vai dar tempo disso. E depois, é claro, entrar no tema específico daqui, da mesa, que é os conflitos em territórios que tem a mineração de urânio aqui no Ceará. E depois, se der tempo, a gente arrisca dizer algumas alternativas a esse modelo de mineração, que eles já existem, inclusive, e o povo já sabe. Eu vou rapidamente, isso é uma coisinha que a gente faz com o pessoal que está na segunda série, mas a gente faz com todo mundo, em todo lugar, porque cabe a gente fazer também. A mineração, a gente pode pensar ela nesses dois níveis aqui, ó. Mas infelizmente, não precisa botar a mão, porque aqui tem um negócio legal, né? Beleza. Infelizmente, esse lado de cá, ele é o lado que há mais de 300 anos, desde o período onde iniciou a mineração no Brasil, é essa narrativa aqui que a gente escuta falar. Parece que o bicho não está gostando de mim, não, porque ele está bem fraquinho. Então a gente escutou sempre mineração como bonança, que aí a gente pensa no dinheiro, se pensa no progresso, se pensa no lucro, se pensa no emprego, se pensa na riqueza, se diz inclusive que ela é necessária, e agora durante a pandemia inventaram esse nomezinho aqui, ó, com decretos federais e estaduais, inclusive dizendo que a mineração é algo essencial. E muita gente no Brasil morreu de Covid-19 porque infelizmente foram infectados entre a idas e voltas para o trabalho na mineração, levando para suas casas, para os seus bairros, suas comunidades. Isso é fato em Minas Gerais, no Pará, no Ceará ainda nem tanto, mas eu vi inclusive registrar só isso em abril de 2020, quando estava naquele pico inicial, digamos assim, no município de Nova Olinda. 7 trabalhadores foram infectados porque o chefe deles veio a Fortaleza e retornou lá. Se eles ficaram doentes, se eles morreram, eu não sei, mas eu sei que isso saiu até no jornal. Mas como ninguém acompanha essa pauta da mineração, então tudo isso fica muito simples e etc, né? Agora, ninguém nunca refletiu a mineração com esses adjetivos aqui, como saque, como roubo, como degradação, como pobreza, como crimes, como medo, como doença ou como mortes. Aí você pode dizer assim, poxa, mas se a gente tirar esse lado de cá e ficar só ali, isso significa dizer o quê? Significa dizer que a gente não quer a mineração?
Não, mas a gente precisa de fato entender que a mineração também gera tudo isso. E se a gente não pensar nesse sentido, infelizmente nós poderemos estar do lado de cá ou daquele lado, que é uma narrativa perversa que foi inculcada na sociedade brasileira como um todo, de que a mineração simplesmente é algo bom. Nesse sentido, gente, porque eu não posso aprofundar sobre isso, mas uma coisa muito clara, que a gente vem discutindo nesses últimos anos, principalmente da formação do humano, é de que nós, pelo menos, temos que ter uma criticidade em relação à mineração. Se você pensar que exista algo teórico sobre a mineração antes dos anos 80, dos anos 90 ou dos anos 2000, não existe. O que existe nos papéis, nos livreiros por aí afora, é sempre de que a mineração é isso. E infelizmente, ou felizmente, ela também é isso dali. Bom, eu trouxe aqui 10 pontos que eu não vou refletir sobre eles, só vou elencá-los aqui rapidamente. Que é o discurso ou lobby da indústria mineral. Tem vários pontos, ou tem várias formas da gente fazer essa abordagem, mas a mineração, eu acho que a professora de manhã também tocou nisso, isso pensando na questão do urânio, é a mesma coisa, mas a mineração, ela traz sempre esse discurso aqui, ponto por ponto. E eu já vi isso no Ceará, em Pernambuco, no Piauí, na Bahia, no Rio Grande do Sul, o pessoal do carvão lá, o discurso sempre é que a mineração significa desenvolvimento de toda a sociedade. Isso é simplesmente mentira. Se a gente pensar a história da mineração desde Minas Gerais, naquele período do século XVIII, chamada Era do Ouro, onde o compeilado está bem mais próximo, ali nós vamos ver no final do século, já entrando no século XIX, de que o que ficou em Minas Gerais foi buracos, pobreza, muitos negros e negras que morreram com água na canela, porque o trabalho na mineração, naquele estilo mais antigo, nós podemos dizer assim, mas não era tão moderno porque não tinha as máquinas, mas era pior do que hoje ainda, porque você não aguentava mais do que 6 meses, 7 meses, segundo as pesquisas, com o pé dentro da lama, e você adoecia por uma diversidade de doenças e morria. Então essa história que a mineração é desenvolvimento para toda a sociedade é mentira. E não é, inclusive, principalmente para os territórios onde ela acontece de fato. É claro que isso tem todo um corredor complexo, desde a mina, onde pega o caminhão, que vai para o porto, vai para o navio, por onde isso passa, isso gera impactos, mas não significa dizer que é só esse povo também que, digamos assim, que sofre com a mineração. Toda a sociedade sofre com a mineração, porque os impostos que a mineração deveria pagar a conta para toda a sociedade, simplesmente também a gente não vê para onde é que vai, quando tem esse recurso. E geralmente não tem, infelizmente, né? Daqui eu queria dar um ênfase só nesse ponto 4. Desconsideração de impactos sociais e econômicos. Geralmente no território onde a mineração é saqueada, eu chamo saqueada, gente, porque chamar esse nome de extração é muito romântico, é saque mesmo. As pessoas nunca disseram sim ou não para a mineração sair dali, foi sempre a empresa que veio e faz isso sempre, né? Então, os impactos são diversos, gente. São sociais, são econômicos, são culturais, são religiosos, são de uma magnitude de forma geral, né? Mas a mineração sempre acha que isso acresce ou cresce só quando ela chega. Isso também é uma mentira, ou quando nós estamos na era do fake news, é fake news, né, ô João? Então aqui são uma diversidade de coisas, né? Essa crença de que existe mineração, inclusive sustentável. Tem uma turma aí do IBRAM que vive falando isso nos seminários Brasil afora, que pode existir mineração sustentável, principalmente depois dos crimes de 2015 lá em Mariana e de 2019 em Brumadinho. Mas isso também não passa de uma farsa. Para exemplificar isso, eu queria trazer só esses números, que é do observatório do MPT,
Só para a gente ter uma ideia, ó. Para cada grupo de 100 mil empregados formais no Brasil, a taxa de óbitos é de 5,57 para todas as atividades. Na mineração, a taxa de mortalidade é de 14,81. Isso significa dizer que a mineração mata 3 vezes mais do que qualquer atividade formal no Brasil. Isso não é pouca coisa, gente. Significa dizer, se nós todos aqui somos empregados de uma empresa, em qualquer outra ramo que não seja da mineração, a gente pode morrer menos. Se a gente for da mineração, a gente pode morrer pelo menos 3 vezes mais da conta daquilo que o próprio observatório traz, né? Eu não vou dizer todos esses números, que é só um exemplo. Vou passar rapidamente aqui por esses dados do Ceará, para entrar de fato na questão do urânio. Se você me leva o tempo aí. Tem alguns elementos que eu não vou entrar nesse assunto, até porque não dá tempo, mas nós tivemos, entre os anos de 2002 e 2011, o que alguns pesquisadores, o que alguns chamaram de boom das commodities. Esse crescimento em 10 anos foi pelo menos de 550%. Naquele período ali, onde a China estava nas alturas, necessitando de muito minério de ferro principalmente, então se correu nos 4 cantos do país para poder cascavear, digamos assim, onde tinha minério, né? E eles chegaram nos lugares mais remotos desse país. Tinha um projeto de mineração aqui no município de Quiterianópolis, do Ceará, não sei se vocês sabem onde é, mas esse processo mineral é de 1951, mas em 2010, nesse período do boom, ele começou a ser saqueado, e foi até 2017. Atualmente ele está parado devido à luta do povo, que não deixou mais eles fazerem isso lá. Então aqui tem a questão do ajuste espacial, das áreas de sacrifício, que não importa, gente, para o capital mineral ou para o capital como um todo, se o meu território, se o território da Cristina Quilombola, se o território indígena, não sei aonde, vai deixar de existir ou não. Se eles puderem extrair esse minério, ou saquear esse minério de lá, eles vão saquear sim, para poder acumular, por mais que a gente possa achar que eles podem ter peninha da gente, que eles vão ter dó da gente, o capital mineral não tem dó de ninguém, principalmente dos territórios, dos povos, das povas que moram por lá, né? Então aqui eu só queria mostrar essas 2 imagens, eu vou passar para vocês verem logo aí em seguida. Essa imagem aqui foi de um trabalho que a gente fez lá em Quiterianópolis, também um trabalho de cartografia social, que essa cartografia foi feita com todo mundo das comunidades que são impactadas pela mineração. Isso foi o retrato que eles fizeram antes da mineração chegar lá. Não dá para ver de longe aí, mas tem um rio, o rio Poti, aqui no Ceará, que é o único rio federal, inclusive, que nasce no Ceará e deságua no Piauí, passa aqui no meio dessas comunidades. Aqui tem várias famílias, são 3 comunidades, uma mora aqui, outra mais no meio, outra ali, e são em torno de 400 famílias que moram aí, né? E, claro, tem muita coisa que poderia apresentar sobre isso, mas aqui é como eles narraram que ficou esse território depois que a mineração passou lá, ou depois que arrancaram pelo menos 3 milhões de toneladas de minério de ferro e levaram para a China, porque inclusive era uma empresa chinesa que estava lá em Quiterianópolis com o CNPJ de uma empresa local, e enfim, essa coisa sempre funciona assim, né? O capital vem de fora, aqui tem uma formalidade, eles saqueiam o território, vão embora e as mazelas ficam aqui. Mas enfim, o Rio Poti, gente, aí tem uma outra aqui, maior zona, que essa aqui é a que comporta tudo. Essa área aqui que está mais rosinha, ó, são áreas, aqui onde foi a mineração. Então essa mineração, o rejeito simplesmente ficou em pilhas, ele carreou para dentro do rio. Isso licenciado, João, pela CEMAS, viu? Tudo licenciado pela CEMAS, veio para dentro do rio e isso escorreu aqui nos quintais das famílias camponesas que moram lá até hoje,
Mas aqui a gente teve várias coisas, doenças respiratórias, doenças de pele, enfim, um bocado de coisas absurdas que, de certa forma, ainda continua até hoje, mesmo eles estando paralisados atualmente, né? Enfim, não vou debater muito sobre isso, porque eu vou chegar no urânio já já. Essa imagem aqui é só uma imagem, ó, do encontro. Eu falei aqui que tem um rio, né, ali, ó. Aqui tem as pilhas de rejeito que descia para dentro do rio quando chove mais forte. Então essa água aqui é a cor da água do encontro do rejeito de minério com a água. E aqui é a outra água acima, onde tem o encontro do rio com a mineradora. Onde está minerado lá atualmente, inclusive, ainda. Então, só para vocês terem uma ideia da qualidade da água, essa água aqui é uma água que naturalmente é assim, de enxurrada, essa dali é totalmente avermelhada, né? O NUTEC, que é um núcleo de pesquisa aqui no Ceará, fez uma pesquisa lá e detectou pelo menos 14 metais pesados com níveis acima dos que são permitidos para a gente manter contatos com eles. Então, assim, esse é o retrato da mineração no Ceará, no Brasil, desde quando chegou aqui, né? Esses números são números para a gente se assustar, viu, gente? É por isso que eu falei antes. Se a gente quer fazer pesquisa antropológica ou etnográfica nos territórios atingidos pela mineração, vai ter muito chão para a gente andar, viu? Eu fiz essa comparação aqui, ó. Nos anos 2000, nós tínhamos apenas um acúmulo de 250 processos minerais ativos no Ceará. Nós chegamos, aqui tem esse número de 2001 para 2010, chegamos a 1.207, teve um pico muito forte aqui entre 2011 e 2020, e nós chegamos em 2021 simplesmente com 6.215 processos minerais ativos. É claro que os processos minerais ativos não significa dizer que já está minerando. Significa dizer isso, requerimento de pesquisa, autorização de pesquisa, direito de requerer a lavra, enfim, e por aí vai. Até requerer de fazer a lavra e começar a mineração em si, né? Mas isso significa dizer... Ixi Maria, eu vou passar. Então, esse aqui é o mapa do Ceará e todos esses quadrinhos aqui que tem alguma coisa, né? Alguma cor diferente, significa dizer onde estão esses processos minerais no Ceará, certo? Eu ia mostrar isso daqui também, que é com relação à quantidade de hectares onde essa mineração ocupa, pegando de 2000, que era apenas 74 mil, e nós chegamos em março de 2022 com mais de 4 milhões de hectares onde a mineração está fazendo pesquisa no Ceará. É claro que em alguns lugares também já minerando. Isso significa simplesmente dizer, gente, 1/3 do estado do Ceará é de interesse do capital mineral. E essa comparação aqui a gente fez com as áreas de reforma agrária, Cristina. Depois a gente precisa fazer com os quilombolas, com os indígenas e tal, mas assim, no Ceará existe um pouco mais de 900 mil hectares de terra da reforma agrária. E só da mineração, com interesse mineral, nos últimos 20 anos, nós temos mais de 4 milhões de hectares. Isso significa dizer o que é que está em jogo, né? Inclusive, os assentados poderão perder as suas áreas de assentamento, o quilombo pode perder sua terra, o indígena pode perder sua terra, porque o interesse mineral também quer chegar nesses territórios, infelizmente. Vou chegar aqui no urânio, tem 10 minutos, puxa vida, e eu queria terminar, inclusive, dentro desse cordel aqui ainda, mas não vai dar tempo, não. Vamos lá. Eu não vou falar de histórico, não, viu? Eu tinha pensado aqui em fazer alguns históricos, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu vou fazer o seguinte: primeiro, eu acho que para a gente discutir urânio no Brasil, é preciso a gente se reportar de fato aos anos 60, aos anos da ditadura militar. O urânio é uma coisa militarizada, vocês não tenham medo de dizer isso, porque de fato ele ganhou raiz na ditadura militar, certo? Eu tinha anotado aqui alguns pontos que é super importante. Nós podemos dizer, naquele período da ditadura militar, que inclusive os militares surtaram algumas vezes, ou flertaram algumas vezes, de fazer parte daqueles países atômicos, ou daquele clube de países atômicos, infelizmente, porque naquele período, inclusive, a ditadura militar tinha alguns vínculos com o Iraque,
algumas parcerias com Saddam Hussein. Não significa dizer que eu estou dizendo que ele queria o urânio enriquecido por lá, mas tinha, entendeu? E a gente não sabe o que é que isso significa dizer, porque isso é uma caixa preta até hoje, né? Mas o programa nuclear brasileiro, ele é simplesmente um programa onde as pessoas, assim como a mineração de forma geral, mas principalmente a questão nuclear, onde as pessoas jamais tiveram acesso de entender o que de fato eles intencionam com esse programa nuclear. A gente pode falar de energia elétrica. Nós vamos extrair urânio lá em Santa Quitéria, em Caetité, antes disso lá em Poços de Caldas, em Minas Gerais, para poder produzir energia. Mas isso também, gente, ninguém sabe, certo? Porque, só para vocês terem uma ideia, o urânio que eles estão tirando lá de Caetité hoje, dá para abastecer Angra 1, Angra 2 e Angra 3 se vier a ser algum dia, porque já está com mais de 10 anos ou mais, que começaram a construir e não terminaram. Então é o seguinte, para que é que querem o urânio de Santa Quitéria? É para poder vender no mercado internacional? Provavelmente sim, mas é só para isso mesmo? Ninguém sabe. Essa é uma grande interrogação que acho que nós deveremos nos preocupar com isso. E aí tem uma discussão que eu gosto sempre de fazer, acho que alguém falou aqui de manhã que, por exemplo, infelizmente, alguns países da Europa, depois dessa crise com a guerra Ucrânia e Rússia, que não vai ter gás, estão retornando com a ideia de, infelizmente, reabrir algumas usinas que tinham sido fechadas. A gente pode até dizer, gente, entre aspas, que lá talvez eles não tenham outra alternativa para se produzir energia, mas aqui é uma falácia. Aqui temos sim, aqui nós não precisamos de energia nuclear coisa alguma. Aqui nós temos como produzir do jeito certo, João, uma energia limpa. É claro que estão produzindo a energia certa de um jeito errado. Quando a gente pensa no catavento, quando a gente pensa na energia solar, é uma energia que de fato é sustentável. Infelizmente é feita da forma errada. Nós temos que enfrentar essas empresas, enfrentar o Estado, para a gente pautar isso de fato. A energia nuclear, além de não ser limpa, ela é muito cara. E é vendida como uma energia limpa e uma energia barata. Isso é uma falácia também. Não existe energia nuclear limpa e nem existe energia nuclear barata. Quando a gente compara desde o processo que ela vai sair da mina para chegar em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ela vai passar por todo um corredor, vai na Europa para enriquecer urânio, volta para o Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, o projeto de Santa Quitéria, apenas para estruturação da planta, é mais de 2 bilhões de reais. Eu não posso dizer que isso é uma energia barata, mas, principalmente, o que eu posso dizer que ela é muito cara, porque nós não podemos trocar a vida de ninguém que está naqueles territórios, porque estão dizendo que a energia nuclear é uma energia limpa e barata. Isso é uma falácia. Não existe isso, né? Então nós temos esse histórico aqui de Santa Quitéria. A mina foi descoberta em 76, e eu vou passar disso, que não tem fundamento nenhum, aí eu vou chegar no lugar que eu quero chegar agora. Esse mapa aqui é um mapa que foi produzido pela turma da exploração antinuclear, né, que faz parte o pessoal do grupo Tramas, da UFC, gente da UES, da UVA, enfim, vários pesquisadores, mas principalmente o Departamento de Geografia da UFC, pelo companheiro Jeová Meirelles, que eu acho que alguns de vocês conhecem ele aqui. E nesse mapa simples, esse mapa inclusive que está desatualizado, porque a gente precisa dos dados dos quilombolas, não é? Que não está tudo ali. A gente precisa de envolver os povos de terreiros, também não estão ali. O terreiro não tem nada, os quilombolas não tem um bocado ainda, né? Mas aqui é o seguinte, gente, a mina de Tataia está bem aqui nesse pontinho amarelo. Botei aonde o bichinho está aqui. Nesse pontinho amarelo aqui, né? Ó. Eu vou passar só um slide para vocês conhecerem essa serra linda, que é onde está a Serra de Itataia, ou as pessoas chamam a Serra do Céu, ou tem gente que chama a Serra, tem vários nomes, né? A Serra do Machado também, que faz parte do corredor de serras, que vai ali de Itatira até chegar em Santa Quitéria, né? Então aqui, ó, esses municípios que estão aqui, numa cozinha mais escuras, até inclusive esses ali, que vão passar aqui pertinho do território de vocês, né, lá em Caucaia, esses municípios aqui são os municípios que nós identificamos, que são os municípios que poderão ser impactados
diretamente caso esse projeto seja de fato executado. Então são vários municípios, Santa Quitéria, Itatira, Canidé, Madalena, Monsenhor Tabosa, que está aqui nesse, aqui ó. Ali tem a parte do Porto, que é o município de Calcaia e o município de São Gonçalo do Amarante. Todo esse corredor aqui, que é a BR-020, em vermelho, e aqui a CE saindo até chegar na BR-020, saindo de Itatira até lá, Santa Quitéria, né? Aqui também nós consideramos que esse local onde vai passar as cargas, ou que poderá passar, eu nunca uso o verbo no presente, né? Poderá passar a carga, qualquer território que tiver aqui vizinho, inclusive Canidé, que junta muita gente naquelas romarias do mês de outubro, são milhares de pessoas, pode sofrer com a possibilidade de, infelizmente, uma carrada de reloqueio, que seria uma bomba nuclear, digamos assim, né? Agora, gente, o que eu quero dizer para vocês são duas coisas, e aqui já falando diretamente dos impactos socioambientais, etc., né? Aqui nós temos, na Itataia, essa serra aqui, ó, é uma serra alta, ela chega, em alguns casos, a ter 600 metros de altitude. E essa serra aqui significa dizer que ela é um pouco assim, ó, existe a serra aqui onde está a cabeça do microfone, e o litoral, que é essa região que vai para cá, né, isso, ó, é só descendo, ladeira abaixo. Não tem aquele ditado que na descida, todo de Santa Jura, né? Então qualquer problema num processo industrial da mineração de urânio e fosfato aqui, significa dizer que ele pode ser carreado pelo rio Acaraú, que tem nascente na Serra do Machado, pelo rio Aracatiaçu, que tem nascente também na Serra do Machado, ou pelo rio Curu, que também tem nascente na Serra do Machado. Inclusive tem algumas nascentes bem próximas do rio Ceará. Então nós podemos dizer que esse mais escuro aqui é as áreas impactadas, os municípios impactados diretamente, mas toda essa área que é clara aqui, ó, são municípios que também poderão, infelizmente, ser impactados diretamente se algum dia esse negócio vier a ser executado. Agora, claro, esses aqui que estão mais próximos, infelizmente, e ali também perto do porto, isso significa dizer que corre um risco bem maior, né? Agora aqui, tem uma coisa, e eu não vou falar disso porque eu não sou especialista, a minha área é outra, mas eu tenho escutado muito a professora Raquel Rigoto falando, e a gente, nesses vários momentos que foi tendo junto, a gente tem vários documentos que, inclusive, comprovam isso a partir de pesquisa de outros países. Tem um negócio chamado, na mineração de urânio, que é chamado gás radônio. E eu vou finalizar com isso, não se preocupe não, que esse vou já parar. Chamado gás radônio, gente. O gás radônio é simplesmente, depois do tabaco, o que mata mais de câncer de pulmão no mundo, depois do tabaco. Então, e o gás radônio, ele está nas frechas da rocha uranífera. Uma vez você arrancando essa rocha, ela vai simplesmente expelir esse gás para o ar, e uma vez você britando, refinando para poder fazer esse processo mineral até chegar no reloqueio, isso pode ser expelido para o ar. E tem uma pesquisa que está no artigo da professora Raquel Rigoto, que é o seguinte, que em ventos de 16 km por hora, ele pode chegar a 1000 km. De novo eu digo, esse pessoal que estão mais aqui perto, que são pelo menos 156 comunidades no município de Santa Quitéria e Itatira, esse pessoal que está aqui perto pode sofrer mais. Mas essa estrada do radônio pode sair do Ceará, chegar no oceano, chegar em outros estados. Isso depende de como o vento se comporta no litoral cearense, ou no Ceará como um todo. Tanto pode ir para cá como pode ir para lá. Tem uma coisa super engraçada aqui, o pessoal, a empresa que fez o IARIMA, desde 2014 que eles vêm dizendo isso. O vento aqui só é para um lado. Uma vez ele dizendo isso lá na comunidade, um agricultor, o seu Ivo disse o seguinte: meu filho, aqui dá rita muito, o vento às vezes faz isso. E eles ficavam assim, né? Ou seja, eles fazem isso, mente de uma forma descarada, e os agricultores precisam, inclusive, desmentir. Então, de forma geral, gente, tem muitos mais elementos para a gente analisar aqui, mas esses são talvez o destaque principal. Não sei se dá para me dizer mais alguma coisa.
Isso aqui eu vou passar. Isso aqui foi uma foto agora quando o Conselho Nacional de Direitos Humanos esteve lá na missão, no final de agosto, começo de setembro. Cristina estava lá, né, Cristina? E aí, gente, aqui tem algumas constatações do relatório que também já são constatações nossas, mas eu acho que não vai ter que dizer, eu vou dizer isso depois, né? Tá bom? Porque eu acho que na hora do debate eu posso fazer isso. E na hora do debate eu vou ler esse cordel também. Tá bom, gente? Vou parar por aqui. Infelizmente eu sei que o tempo é pouco, mas eu vou ficar aqui. Oi? As alternativas também que estavam lá. Exatamente, tá lá no final. Mas aí se eu for vou tomar o tempo de todo mundo. Obrigado, gente. Vou passar a fala agora para a Cristina, que vai fazer a apresentação dela. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Me chamo Cristina, venho do chão do Quilombo dos Caetanos, em Capuã, município de Caucaia, uma das comunidades quilombolas pertencente ao município. Agradecer aqui pelo convite, ao professor também que tem nos comunicado, ter feito essa articulação, né, através da Iara também, do MAN. Agradecer a presença dos companheiros e companheiras quilombolas aqui, que pertencem e ocupam esse espaço da universidade, que é a Unilab. O companheiro João, que vem também nessa busca na defesa dos direitos humanos, socioambiental, tanto dentro do próprio território quilombola dele, como também de vários outros povos e comunidades tradicionais. Venho do chão do Quilombo dos Caetanos, tenho uma participação ativa no movimento quilombola do estado de Ceará, que é a Serpis. Venho também diante do combate e enfrentamento ao meio ambiente, principalmente a valorização dos territórios quilombolas pela CONAC, que é uma coordenação nacional das comunidades negras, rurais quilombolas. E a gente tem mantido esse diálogo, essa participação ativa junto com os companheiros do MAN, e aqui a gente traz aqui um grande prazer o companheiro Erivan, que a gente tem mantido muitos encontros, principalmente quando a gente soube desse projeto, né, um projeto de morte que vem lá de Santa Quitéria, mas que não parte, né, dos assentamentos, das comunidades tradicionais daquele município, e sim de um governo que quer realmente destruir a vida daquela população, aquela população camponesa. E aí a gente vem desenvolvendo esses diálogos, esses momentos, e são momentos muito importantes que a gente vem nessa coletividade. A gente não pensa só nos quilombos, mas também a gente pensa nos outros corpos e corpos, como os povos originários, como os povos de terreiros, né? Porque quando a gente conseguiu adentrar dentro do diálogo, a gente teve essa percepção. Camaradas, está faltando mais povos. E esses povos também estão diante dessa região. Então vamos à busca. Tivemos a presença no último encontro, né, de alguns companheiros, né, dos povos de terreiros, que fizeram presente nesse momento. Acho que foi o primeiro diálogo, né, Ivan? E aí, diante disso tudo, a gente teve, e eu vou falar um pouco dessa perspectiva e desse acompanhamento que o movimento quilombola teve a partir desse projeto de morte, Santa Quitéria. A gente teve esse conhecimento de estar lá, perto do dragão, onde a gente sempre fala que esse dragão permanecerá adormecido, que não é fácil lutar, e aí a gente traz uma defesa dos nossos povos, né? E esse impacto ambiental, ele vem trazendo de muitos elementos que a gente vem nessa tratativa, que diante do governo ter e querer uma liberação e uma abertura de uma jazida dessa, né? Então esse encontro foi um encontro realmente da gente estar diante de vários outros povos, trazendo outros, né, órgãos que realmente lutam pela causa, pela vida humana, e principalmente dos nossos povos tradicionais. Diante de toda essa percepção, a gente chegou a estar participando
de várias audiências, mas foram audiências que nós exigimos que acontecesse, porque de forma irredutível esse pessoal, né, adentraram dentro das comunidades. Quando as comunidades foram ver, eles já estavam dentro, fazendo perguntas, falando sobre a mineração, até mentindo, dizendo que ia ser bom para a vida, bom para o município, que ia ter um desenvolvimento socioeconômico, que ia gerar empregos, né, para aquela população, para aquela comunidade, mas o emprego que ia gerar era o emprego da doença e o avançar da morte. Né, a gente já vem lutando diante da pandemia, né, a gente já vem lutando diante de várias outras doenças, como a gente tem em nossos territórios um avançar muito grande, a questão do câncer, né, e essa jazida ela já traz todo esse transtorno. Ela ainda não sendo aberta, avalie ela sendo realmente aberta. Tivemos um momento que eles fizeram uma audiência, e isso tudo eles fazem de acordo que a gente não participe, que a gente não tenha participação dessas audiências, né? O município aqui e a audiência o outro lado do município, sem a população, a comunidade ter o acesso, a locomoção de chegar até esse local realmente para a gente dialogar, discutir, bater na mesa, tomar o microfone, gritar. E desde então tivemos toda essa mobilização, os companheiros do MAN, vários outros companheiros, para fazer esse deslocamento da comunidade até essa participação diante dessa audiência. Mas foi uma audiência que nós saímos fortalecidos e fortalecidas, né? Então, estava prefeito, só o povo que é do capitalismo, né? Estava o prefeito, estava o vereador, né? Então, teve vereadores que dissem o que é que esse povinho de Fortaleza, esse povinho de Caucaia estão fazendo aqui nessa audiência, se a audiência é do povo de Santa Quitéria. Então, quando a gente fala do impacto e foi apresentado aqui o mapa, a gente viu o translato desse projeto de morte. E a gente viu o companheiro falando aqui sobre a questão do vento, né? E a gente tem muito a preservar dentro dos nossos territórios, né? Que são as nossas bacias, os nossos açudes, as águas, a agricultura familiar que a gente vem desenvolvendo dentro dos territórios, e tudo isso seria e será, caso seja aberta essa jazida, impactada para a nossa geração humana, para as nossas crianças, e principalmente a gente vem nesse diálogo também junto com a Nacional, estamos levando também esta pauta em defesa do meio ambiente para o encontro da Anistia Internacional, agora em dezembro. A gente precisa ampliar mais ainda esse diálogo, né? Essa discussão realmente pela garantia dos nossos direitos, mas é a garantia de viver com saúde, de viver dentro do seu território, sem ter um impacto, sem ter um projeto de morte voltada às nossas famílias, voltada às nossas crianças, às nossas mulheres, aos nossos griots. E é isso que nós estamos diante desse processo junto com os companheiros do MAN. Amanhã também nós teremos um grande momento, e aí a gente fala sobre a cartografia social. E aí ontem mesmo eu escutei algo de um companheiro, que muitas das vezes, companheiro Erivan, a gente faz esse levantamento histórico, né, aonde a gente está localizado, aonde a gente mora, quais são os impactos, o que precisa ser melhorado dentro dos nossos territórios, como foi realizado o mapeamento quilombola em 2019, né? Nós temos um mapeamento em 2019, foi realizado no mês de março. Temos aqui o companheiro José, que teve que trabalhar também junto, a Ana Eugênia, João. E
hoje sabe onde é que a gente se encontra, né? E desde então, a gente tem essa preocupação. É uma preocupação realmente que a gente tenta estar realmente tendo a segurança, porque ali está mostrando todo o nosso território. E aí a importância da regularização fundiária nesses territórios, que traz a coletividade sobre o território. Então, meu tempo. Então a gente vem nessa luta, vem nesse diálogo e trazendo toda essa perspectiva de vida. E como foi dito, essa empresa, gente, ela traz tudo bonitinho, né? Tudo bonitinho. Era cartilha, toda desenhadinha, explicando o que é o projeto, quiser dar uma olhada, explicando o que é o projeto, quiser passar ali para o pessoal também dar uma olhada nele. Gente, eles produziram material enganoso mesmo, um material de olhar e você diz assim, que maravilha, um projeto que vem mesmo para fortalecer o município e trazer boas riquezas, né? Então eles produziram, gente, cartilhas, livros, explicando o que era mineração, explicando o que era jazido, fosfato, urânio, que não ia fazer mal a ninguém, mas vai fazer mal sim a todos e a todas. E aí a gente traz um livro que nós queremos diante de todo esse contexto, que é o protagonismo quilombola na luta por saúde e direitos sociais. É isso que nós queremos para dentro dos nossos territórios. Nós não queremos projeto de morte, nós queremos um projeto que garanta os nossos corpos vivos e vivas dentro dos nossos territórios, para que os outros, que são nossas crianças, nossos sobrinhos e sobrinhas, possam também levantar essa bandeira, essa luta, que é pela vida de cada um e uma construção de um território livre, com muita sabedoria e conhecimento. E é isso que a gente vem trazendo nesse diálogo, nessa conversa. Eu acho que eu trouxe um pouco do que a gente vem diante de vários outros momentos, de várias construções, e é como o cacique Roberto, né, do Povo Anacé, no dia da audiência, falando sobre as águas, e aí eu me lembrei das garrafinhas. E ele trouxe uma garrafa com água lá de Morrinhos, né, do assentamento. Aí foi um momento muito, muito bom, porque estava lá os bichão tudo sentados na empresa, tudo com as garrafinhas mineral e tudo, e ele chegou e tirou as garrafas. Vocês não vão beber essa água mais não, vocês vão beber a água lá do assentamento, porque todo mundo bebeu a água de lá, e botou a garrafa. Bora, beba para vocês verem que a água é boa também, bebam, porque como eles adoecem, vocês também não estão trazendo o bom, que é a abertura dessas jazidas, então tomem da água também. Então ficou assim um momento bem chocante mesmo, mas teve um que bebeu, se tremendo, mas tomou a água. Não sei como foi que ele chegou em casa, o que foi que aconteceu, mas foi algo bem impactante para que eles realmente tivessem a interação. Poxa, e mostrar para o povo que estava ali, se eles não querem beber a água do nosso povo, por que eles não querem beber? Né? Então foi muito bom esse momento, junto com os indígenas, né, junto com os quilombolas, e com os demais outros companheiros de outros povos que estavam lá, e teve essa voz, teve esse grito realmente de dizer que o dragão não será aberto. Enquanto nós estivermos diante dos movimentos, diante das lutas sociais pelas causas das nossas vidas, dos nossos territórios, nós iremos garantir que essa jazida realmente não será aberta. E é isso que nós queremos, território livre, né, regularização fundiária já, e que nosso povo seja livre para fazer o que bem quer dentro dos territórios. E isso a gente sabe fazer, que é cuidar da mãe natureza.
A Cristina foi bem breve, e aí antes de abrir eu queria saber se você queria ler, Ivan, o seu cordel. Porque tem um tempo que a Cristina cedeu para você ler o seu cordel, pode ser? Porque é muito show esse cordel. Vamos lá, gente. Vou distribuir isso depois para você olhar para mim, viu? Mas vai ter para todo mundo, eu acho, aqui. Esse cordel eu escrevi o cordel, mas as ideias é de muita gente, né? O que eu não disse antes, nós estamos articulados, isso para falar do cordel, não é? Estamos articulados desde 2011, gente, no que nós chamamos aqui no Ceará, de articulação antinuclear do Ceará, assim como a Cooperada de Pernambuco, Sertão Antinuclear, que eu acho bonito para danar, que tem até inveja desse nome. Mas isso também foi a partir de umas reuniões ali em 2009, 2010, onde se faz um esforço até hoje ainda, na verdade, da articulação antinuclear brasileira, né? que pega todos esses povos, desde Angra, Poços de Caldas, Bahia, aquela em Caetité, no Ceará, de Itacuruba, companheirado dos territórios lá, enfim, onde tem qualquer mineração ou então usinas nucleares, essa articulação esteve em alguma forma, em algum momento durante esses anos. E aqui no Ceará nós somos sortudos, porque a articulação nuclear desde 2011 começou, eu lembro que com a Cartas, o MST, o Grupo Tramas e a Comissão Pastoral da Terra. E hoje nós temos uma diversidade. Um dos ganhos grandes que nós que foi a companheirada indígena e a companheirada quilombola, desde 2021, 2020, que a gente começou a fazer as reuniões, nessa terceira etapa, inclusive, de expectativa do lado de lá, né, que querem ganhar o Iarrima, mas nós estamos agora mais fortes e acho que vamos continuar forte. Então esse cordel é um pouco contando essa história de luta, inclusive, por isso é que assim, as ideias é de todo mundo, eu apenas escrevi e tal. Então vamos lá. Peça a Deus inspiração para nesses versos contar a história em movimento enfrentando o nuclear, que com trajes de cordeiro é lobo em nosso terreiro no sertão do Ceará. Digo sem titubear que estamos em perigo, pois lá em Santa Quitéria tem um dragão inimigo, a jazida de urânio, um bicho feio sem tamanho, sem coração e maligno. Itataia é o apelido que a mina veio a ganhar, contendo urânio e fosfato, um híbrido de amargar, perigo para o planeta, parece com o capeta, mas precisamos enfrentar. É bom a gente lembrar, tem mais de 40 anos que a mina foi descoberta pelos norte-americanos com apoio do Brasil, que se comporta servil ao projeto dos insanos. Desde então, a cada ano, a ameaça só aumenta. No ano 2004, com mentira violenta, quiseram licenciar, mas com tudo irregular, levaram um tapa na venda. Mas de forma truculenta, mineradoras fascistas, as indústrias nucleares, mas a Galvani lobista, formaram uma parceria dessa que eu batizaria como coisa de nazista. Logo na segunda pista, mais uma vez em ação, um tal consórcio fajuto e de pura enganação, desde o ano 2009, fake news ele promove para toda a população. Dizem que a radiação é uma coisa natural, mas deixam de informar que ela pode ser letal. Urânio e saúde humana em um bater de pestanas causa câncer sem igual. Falam que o tal mineral traz o desenvolvimento, prometem 3 mil empregos, dizem que o povo é sedento, desrespeitando a cultura, a produção de fartura que o povo faz a contento. Mesmo com esse advento que o território produz, lá em 2014 veio mais uma vez a cruz. O consórcio apresentou, junto ao Estado impostou uma Iarrima sem luz. Como o projeto deduz que com a vida não se importar, passou-se 5 anos para o IBAMA arquivar, dizendo não ser viável, muito menos sustentável para o povo do Ceará. Já depois de respirar, algum tempo aliviado, volta tudo novamente da gaveta do diabo.
um discurso diferente. Quanto mais fala, mais mente esse projeto malvado. Mais uma vez o roçado pode sofrer maldição, por isso forte gritamos, urânio fique no chão. Já vencemos a fazenda, hoje toda nossa agenda é para não termos patrão. Por isso a articulação contra o tal nuclear, defendendo os territórios dos anos 2000 para cá, 2 batalhas ganhamos, a terceira está chegando, não vamos desanimar. Vale a gente ressaltar como nos organizamos, povo lutando na rua, pesquisador se embrenhando, movimentos sociais, ONG pastorais contra o nuclear lutando. Pesquisas foram forjando o dito pelo não dito, tudo que o consórcio diz ou é mentira ou ilícito, distorce a situação e engana a população com o discurso maldito. Assim aqui eu vos digo que empresas estão agindo com o aval do Estado, que de bom vem se fingindo, nossa água entregando, a nossa fonte secando e a falta d'água existindo. No papel é tudo lindo, mas a prática é diferente. Nossa terra, nossa água, nossa vida, nossa gente estão sendo ameaçadas, podem ser exterminadas, pois nuclear mata e mente. Ele, aparentemente vestido de paletó, parece um anjo da guarda, mas por dentro é faraó. Não tem amor pela vida, pior do que pesticida que mata tudo sem dó. Perto da mina, ao redor, tem muita gente morando, produzindo no roçado, todo dia trabalhando, alimento produzindo, ao nuclear resistindo, por vida digna lutando. Nosso povo vem trilhando, preservando nosso chão, convivendo com as secas naturais do meu sertão, construindo bem viver com água para beber e fazer a produção. Terminando. Produzimos o feijão, melancia, jerimum, ata, milho, mandioca, graviola e canapum, goiaba, cana e mamão, batata doce e melão, só não se produz jejum. Se cria o porco anum, galinha, pato e peru, cabra, ovelha e capote, ganso, peixe, boi zebu, a abelha e seu traçado que poliniza o roçado da natureza é guru. Os ventos que vêm do sul trazem a brisa natural, vai esfriando a caatinga do meu lugar genial, mas se vem mineração pode ser a maldição para o meu sertão central. É mais do que natural que o leitor assimilou o porquê da nossa luta contra o urânio impostor, ainda mais radiação que tem pacto com o cão e o governo malfeitor. Preste atenção, por favor, o urânio causa morte, ele atrofia as células, nem que você seja forte, causa mutação genética do bebê, muda a estética, traz câncer à vida precoce. Para não depender da sorte, é melhor não arriscar. Deixa o urânio no chão, para o rádio não se espalhar. Terra, água e saúde, para o território é virtude, vida em primeiro lugar. Ainda mais que o nuclear pega carona no vento, anda a cavalo na água, se enfia de terra dentro, pode ir para o litoral, passando lá em Sobral, pela fábrica de cimento. Nossos povos estão no centro, no olho do furacão, quilombolas indígenas, do litoral ao sertão, camponeses, pescadores, podem sim sofrer as dores dessa tal radiação. Por isso, muita atenção com a mentira descarada que o Estado e as empresas falseiam na encruzilhada. É hora de desmentir, organizar, destruir toda essa palhaçada. Vamos fazer barricada, defender o território, livre de mineração, sem urânio e purgatório, com água para plantar, segurança alimentar, é soberano e notório. Termino meu falatório de sabença e poesia, carregando a alegria do meu sertão onde moro, que diz, não urânio e tório, bote essa peste para lá, pois não podemos arruinar nosso lindo bem viver, que nos dá o que comer, por isso, show nuclear. Gente, vamos abrir uma rodada para perguntas. Tá vendo? Ainda não? Ali? Vem pra cá?
Então, boa tarde a todas, todos e todos. Parabéns pela discussão mais uma vez, né? O dia de hoje tem sido muito rico falar sobre os impactos desses grandes projetos, né? Que se fala de progresso, mas progresso para quem? Não é para nós, né? Como já se viu, os grandes transtornos que traz nos territórios quilombolas. Mas eu queria perguntar aqui, queria que levantasse a mão, quem é estudante da Unilab aqui? Quem é estudante? Né? Ok, quantos quilombolas? Quantos professores nós temos aqui da Unilab? E aí trazer, né? Nós temos um monte de professores, pouquíssimo aluno. Então a gente, para refletir também sobre que importância a gente dá sobre essas questões que é tão pertinente e que é tão devastador nos nossos territórios. E aí, a Cristina aborda uma questão do emprego, né? Dentro desses espaços, das comunidades. E quando esses grandes empreendimentos vêm, muitas vezes o povo até sabe dos impactos que vão trazer, né? Sobretudo na questão do adoecimento, mas muitas vezes acaba aceitando pela questão da sobrevivência, né? Embora pense somente no curto prazo. O padre Ricardo, que é falecido, ele era pároco de Madalena, na década de 90, ele tem um livro muito bacana que ele vai falar da mina de Itataia. E aí, nos estudos, não lembro o nome do livro, mas nos estudos eles abordam, acho que é Margot. Ele aborda, e eu lembro quando o padre Ricardo ia falar sobre isso na Assembleia Diocesana, né, que acontecia uma vez por ano. Nós somos das SEBs, a gente sabe, né? Acho que tu também é das SEBs. E aí eu lembro que eles escutavam, e eu escutava também, lá vem um doido, lá vem um besta. E aí quem discute isso também, muitas vezes escuta isso, né? Como se não fosse relevante. E aí nesse livro o padre Ricardo aborda a quantidade de câncer nas pessoas, que aí ele coloca o Sertão Central todinho, né? Todo o Sertão Central. E ele aborda as falas de pessoas sobreviventes que viam que vivenciou naquele período, e eles colocam, os moradores da época colocavam que quando havia aquela explosão, eles achavam que era um ET, alguma coisa do outro mundo que via, né? Quando na verdade eles nem sabiam o que era aquilo naquele período. Então é um livro muito bacana e ele aborda essa questão. E aí, quando o companheiro faz essa questão da contaminação, né, através do vento, da ação da natureza, do vento, da água, eu fiquei lembrando de uma companheira nossa, lá do Serviço Social olha, em 2018, quando ela dizia o seguinte: como é sair do lugar que quer ficar? E aí ela traz essa pesquisa exatamente para abordar a questão de Itatira, que é um município que está próximo da mina de Itataia e que vai ser um dos municípios mais atingidos, né? Assim como outros, e que as mulheres elas são viúvas de maridos vivos. Por quê? Porque no período da cana essa galera vai para São Paulo em busca de trabalho. E aí boa parte da população de lá vê a mina como um processo bacana, porque os homens não vão precisar mais ir para o corte de cana em São Paulo e se ficar. Olha como isso é perverso, né? E a minha pergunta é: quais os desafios de lidar com essas questões, né? De que o poder público ignora essa situação. A morte é fato, o adoecimento é fato, mas a necessidade é tão gritante que a população acaba vendo naquela forma uma possibilidade de permanecer perto dos seus e perto do seu território. Essa é a pergunta. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta?
Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar a fala da Cristina, assim, me contemplou muito. Achei muito interessante quando você fala sobre as estratégias de comunicação, né, que o empreendimento ele traz, mas também de como se cria outras estratégias, né? Tem uma companheira ali que está organizando o Instagram da articulação, então existem muitas formas, né, do movimento de criar também formas de comunicação, né? E aí eu queria citar tanto o Instagram da articulação aqui no Quadro Ceará, como também a do Sertão aqui no Goiás, né? E para o Erivan, eu tinha uma pergunta específica do relatório. Eu acompanhei a audiência, uma audiência muito interessante, né? Acho que foi um encaminhamento muito importante. Mas no mesmo dia que estava acontecendo a audiência, e que o relatório estava sendo apontado com diversas irregularidades do projeto, estava acontecendo um evento do nuclear que colocava a mina de Tataia como olho, não como olho, né? Como a mina dos olhos do programa nuclear, né? Então, por conta da autossuficiência e tudo isso. E aí a gente tem um evento pela manhã que coloca que é um evento que coloca que é um empreendimento que vai acontecer a qualquer custo, e à tarde a gente tem uma audiência do Conselho Nacional de Direitos Humanos que denuncia diversas irregularidades. Quais são as perspectivas frente a isso, assim? Eu queria saber a leitura de vocês em relação a isso. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma? Eu tenho duas, que na verdade não são tantas perguntas, mas mais para vocês falarem um pouco mais a respeito, que eu acho que uma das coisas, a Eugênia, não é isso? A Eugênia já tratou, que é da questão do aliciamento das pessoas, de alguma forma, ela deu um exemplo, mas acho que existem outros tipos também de assédio e aliciamento para convencer essas pessoas a comprar esse discurso, né, da mineração. E pedir também para vocês falarem um pouquinho a respeito dessa categoria que a gente vê na legislação da mineração, que é do interesse público, algo que é mais forte por ser do interesse público, então vai ser feito mesmo que não cumpra talvez outras ordens, mas é de interesse público. Então, interesse público como uma categoria mobilizada para legitimar coisas que não são legítimas, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso também. Quem quer começar a responder? Oi. Beleza, me diz aí como uma palavra. Então, primeiro vamos falar do relatório. Esse relatório do CNDH, ele não é só o relatório, né, gente? É um processo. Nós da Articulação Nuclear do Ceará, desde maio que a gente vem sondando o Conselho Nacional, a gente primeiro apresentou esse caso lá em Brasília. Eles fizeram, inclusive, recomendações antes das audiências públicas, que a companheira Cristina falou, do IBAMA, que foi 7, 8 e 9 de junho, para não acontecer, então eles mais nem olharam para isso, né? E aí depois a gente articulou a missão junto com eles para agora, no final de agosto. Então, assim, nós sempre dissemos que essa missão do Conselho tem um antes, que é uma articulação do povo, das comunidades, para ter um momento de oitiva, um momento de audiência pública do CNDH, que foi em Fortaleza, que estava o povo todo, quilombola, indígena, camponês e tal. Lá na audiência, na oitiva, tinha muita gente, acho que foi o momento que a gente juntou mais diversidade de povos e povas, né? Os quilombolas, indígenas, povo de terreiro, pescadores, pescadoras, camponesado, todo mundo lá no assentamento de Morrinhos. Então isso foi o momento, e esse momento agora que a gente está acompanhando, Wilson, é esse momento que vamos esperançar também, né? Agora, eu ia apresentar, não vou falar disso aqui, mas tem algumas constatações do relatório que eu acho que são assim intrigantes para o consórcio Santa Quitéria. Uma delas, por exemplo, que a gente conseguiu, felizmente, chegar lá agora para poder fazer essa disputa de narrativas, é a questão da rota tecnológica. Que significa dizer primeiro o seguinte, gente,
esse urânio e fosfato é uma rocha que no geral eles chamam colofanito, né? O colofanito é urânio e o fosfato juntos. Não existe ainda, comprovadamente, pelo menos a gente não conhece, o Conselho só citou isso, não chegou ainda, não existe ainda comprovadamente uma tecnologia que separe o urânio do fosfato. Entende? Eles dizem que existe, pois aonde é que está? Onde foi que vocês pesquisaram? Qual foi, onde é que estão os arranjos, né, que deu certo isso? Não existe isso ainda. Um outro ponto que eu acho que é fundamental, que foi fundamental, que eu acho que eu coloquei aqui algumas constatações, né? Essa daqui que está a violação de pelo menos 8 padrões de emissões de poluentes previsto pelo CONAM. Isso eles estão rosnando os dentes, porque de fato são contradições, Luiz, que tem dentro do próprio EIA-RIMA, que isso estava lá nos anexos, que ninguém leu, entendeu? A gente conseguiu chegar lá e conseguimos constatar que eles inclusive são contraditórios, entende? No termo, como é que a gente chama? No termo de referência do IBAMA, tem algumas coisas assadas e no EIA-RIMA tem diferentemente, ou seja, o próprio IBAMA tem que dar conta disso também, mas isso foi recomendado ao IBAMA. E uma das coisas que são fundamentais, gente, o EIA-RIMA não fala de povos tradicionais, nem de quilombola e nem de indígena. Quando eu digo que essa articulação com a comunidade indígena e quilombola é fundamental para essa mina sanitária nunca sair do papel, porque de fato é. Eles dizem no EIA-RIMA que a única terra indígena que existe, demarcada, né, que ele diz assim, propriamente dita, está a mais de 100 quilômetros da jazida. Mas nós temos a aldeia Quixaba, que está a 23 quilômetros. E é uma aldeia indígena do povo ali da Serra das Matas, que é inclusive acompanhada tanto na saúde indígena como na educação indígena pelo governo federal. Isso não é terra indígena não, isso também destona daquilo que a Constituição diz o que é uma terra indígena e o que não é uma terra indígena. Atualmente, se eu disser que eu sou indígena, eu sou indígena. Então isso já é uma coisa assim absurda, né? Absurda. Mas vocês sabem que nessa conjuntura que a gente está vivendo, tudo pode passar, né? A FUNAI disse isso, fez uma carta, eles anexaram isso no EIA-RIMA e disseram, não, só tem terra indígena a 100 km de distância. Pronto. Eles só precisam disso, né, gente? Mas eu acho que isso vai dar uma reviravolta muito grande. O Ministério Público Federal, estou dando aqui alguns spoilers já, inclusive, visitou ultimamente as terras indígenas da Serra das Matas, porque eles ficaram de orelha quente durante as audiências públicas e depois a gente denunciou mais uma vez. A gente fez uma reunião entre o CNDH e o MPF aqui do Ceará. Nós tivemos uma coisa muito interessante. Tem um conselheiro que nunca vai para missão nenhuma, que é o subprocurador da República, chamado Carlos Villeneuve. Ele é daquela direito ao cidadão, se não me engano. É um chefão do Ministério Público, né, gente? Uma das segundas pessoas do Procurador-Geral, né? E ele veio e ele comprou essa briga. Eu lembro, no dia da leitura do relatório e a aprovação do relatório, lá na reunião do Conselho, a INB queria fala. E o caso dele disse o quê? Poxa, cara, nós fizemos uma audiência pública em Fortaleza, que vocês foram convidados para estar lá, e vocês estavam, e foi chamado para a mesa, e vocês não foram. Mas eles, gente, eles são espertos, eles contrataram o melhor escritório de advocacia do Brasil para estar lá, que é 3 advogados de São Paulo, entendeu? E aí o Carlos Villeneuve disse lá na reunião, disse, poxa, vocês tiveram direito a falar lá, aqui não, aqui é uma reunião do Conselho, a gente vai discutir o relatório para aprovar ou não, então você não pode dar mais pitaco nenhum. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o relatório, ele está tendo uma incidência muito grande, inclusive para muita gente, né, que está tendo acesso a esse relatório, mas eu acho, nós estamos com esperança que talvez, não vou dizer que seria certo, porque politicamente, infelizmente, no país, tudo pode ser possível, né? Mas eles estavam com muita esperança, e ninguém sabe ainda, hoje ainda é 25,
de que agora em novembro ia sair a licença prévia. Nós estamos achando que não, entendeu? Nós estamos achando que depois dessa reviravolta do relatório do Conselho, e essas atividades que eles fizeram tanto antes como no dia da reunião do Conselho e fizeram depois, são reuniões para de fato, digamos assim, contrastar aquela narrativa que o relatório criou, entende? Então eu acho que eles estão loucos. Eles inclusive foram para as comunidades agora essa semana para reunir com escolas, para reunir com associações, reunir com secretarias de governos dos municípios. Eles estão loucos para poder vender esse peixe de novo e dizer o seguinte: esse relatório aí não tem fundamento não, o nosso texto do IARIMA tem mais. É isso que eles querem dizer, refutar essa ideia do Conselho. Acho que eu respondi mais ou menos o companheiro Hudson. O interesse público que você falou, vou só dar um pitaco sobre isso, que Cristina vai dizer o resto. Na verdade, isso é um grande lobby, não só da mineração, mas de urânio, mas de forma geral. É como se fosse o lobby do agronegócio. O que é que o agronegócio diz para a gente, pessoal? Se nós não produzirmos, vocês não comem. Isso é interesse público. Então nós temos que desmatar, botar veneno, produzir alimento com veneno. É isso que eles dizem. Com a mineração é do mesmo jeito. Eles vão dizer assim: poxa, se a gente não produzir energia, daqui a 20 anos as pessoas vão estar com falta de energia. Isso é o interesse público que eles dizem. Mas não é o interesse do território lá na ponta, gente. Não é o interesse do Estado de Ceará. É o interesse de quem está sentado numa mesinha, no ar-condicionado, na Secretaria de Governo e o consórcio, ou a mineradora, entende? Então, assim, o interesse público do lado de lá é diferente muito do interesse público do lado de cá, que não conta com gente, etc. Obrigado, senão eu falo mais. Mas é isso mesmo, gente. A Erivan está nessa frente aí do MAN, né? Tem toda essa fala e aprendendo. Nós estamos aprendendo ainda, né, Erivan? E aí, acho que Erivan já trouxe esse contexto das perguntas dos companheiros e companheiras, e vendo a pergunta de Ana, eu acho que muitas das vezes as nossas comunidades, elas são tão invisibilizadas diante das políticas públicas, que aí, quando chega um projeto desse devastador, a primeira coisa que nós vamos pensar é realmente o trabalho. Vai vir um trabalho, vou ter aquela carteira assinada, vai ter um retorno para dentro do lar, para dentro daquela família, e que muitas das vezes também não tem o conhecimento realmente de fato de que é aquele projeto que está vindo para dentro do território. Então nós temos vários aspectos de impactos ambientais dentro dos nossos territórios, e João vai trazer na outra mesa, né, que é sobre os parques eólicos. Em Caucaia está se projetando um projeto desse parque eólico dentro do mar, né, no Icaraí. Né? Então, a gente já teve várias reuniões no município sobre esse grande impacto, apesar que já impacta tanto o oceano pelas construções que está avançando para dentro do mar, que o mar está retornando com respostas, né? Tem vários apartamentos ali que já estão sendo desativados, porque está em tempo de cair mesmo, porque o mar está tomando o que é dele de verdade, né? Então, a gente tem mantido diante do movimento essa questão social, econômica e estrutural dentro dos nossos territórios, que é sobre as políticas públicas. E esse olhar não é só nosso do movimento, mas tem que ter um olhar também do governo, né? Tanto ele estadual, municipal, que a nacional, a gente briga de lá para vir para cá, briga aqui para poder acontecer também. Mas a garantia dos direitos socioeconômicos diante dos trabalhos, a gente tem trabalhado, desenvolvido várias ações, né, dentro dos nossos territórios, acompanhando também outras formas e ações de outros movimentos, outras comunidades. Mas é de suma importância, eu acho que quando a Ana traz essa fala dos nossos e das nossas, que estão dentro da universidade, que está dentro da disciplina, né, de antropologia, da agronomia, da educação também, eu acho de suma importância esse retorno para dentro dos nossos territórios, para que a gente garanta de fato
né, esse conhecimento, essa vivência, esse fortalecimento para dentro dos territórios. E aí eu trago uma força muito grande dos nossos parentes indígenas, né? Eles têm esse desenvolvimento diante da educação, Erivan, que eles estão dentro da universidade, enquanto estão sendo formados, existem outros professores e professoras dentro dos territórios que não são indígenas. Mas a partir do momento que eles se formam, o direito deles é do território da escola, é eles estarem lá, passando suas perspectivas, a história vivenciada e contadas por nós, principalmente na construção e na manutenção das nossas terras. Então, a gente tem esse trabalhar e a gente tem também esse esperançar, né, João, Ana, os demais aqui, de que a gente possa realmente, de fato, estar regularizando os nossos territórios quilombolas, porque nós tivemos e temos muitos territórios, né, arquivados no INCRA, né, e, se Deus quiser, essa luta a gente vai reavivar para que os nossos territórios realmente estejam regularizados, né, e que a gente garanta essa sobrevivência de vida, né, e dessa sustentação das nossas famílias dentro dos próprios territórios. Mas é isso, eu acho que é isso que a gente vem vivendo, vivenciando e acompanhando toda essa luta, né? É uma trajetória imensa, mas quando a gente tem parceiros e parceiras não é cansativo. A gente busca mesmo os direitos, a gente vai para frente, né? A gente faz a luta realmente acontecer e dizer que cada vez mais a gente está trazendo os nossos e as nossas, né? E é essa luta que nós queremos, né? Sem urânio, sem fosfato, né? Sem agrotóxico, porque tem uma explicação na cartilha que ele diz que fertilizante não é igual o agrotóxico, né? Nossa Senhora, isso é muito perverso. Mas é dessa forma. Gente, acho que pelo adiantar da hora, talvez seja interessante a gente partir para a próxima mesa. Não sei se vai haver um intervalo antes da gente começar. Tem tempo? 10 minutinhos, tomar um café, um bolinho, e aí a gente volta. Tá bom? Obrigada, muito obrigada.